Caros espectadores da tragédia humana. O silêncio, essa sombra que se estende entre os ecos de palavras não ditas, tem um poder que poucos compreendem. Ele pode ser confundido com rendição, mas, na verdade, é uma tempestade à espera de um relâmpago para se revelar. Todos aqueles que se alimentam de mentiras e manipulações acreditam que o silêncio é fraqueza, mas eles não percebem que é essa mesma ausência de som que guarda a força de uma fúria contida, pronta para explodir. Enquanto eles dançam ao redor da fogueira de suas falsidades, eu permaneço aqui, em meio à escuridão, absorvendo cada sussurro, cada olhar disfarçado. O silêncio me ensinou que a verdadeira força não está em gritar, mas em observar e entender. É como se eu estivesse no olho do furacão, onde tudo é calma, mas ao redor, o mundo desmorona em caos. O silêncio é uma arma mais afiada que qualquer lâmina. Traições são como venenos, não é? Elas entram sorrateiramente, disfarçadas de verdade, enquanto as manipulações se vestem de sorrisos. Cada ato de falsidade que testemunhei foi uma gota a mais no cálice da transformação. A solidão se tornou minha aliada, o vazio, meu abrigo. Aprendi a olhar para aqueles que se alimentam da hipocrisia e ver além de suas máscaras. Cada um deles carrega o peso da própria mentira, e isso é uma forma de justiça que o tempo sempre traz. O Coringa, esse palhaço que muitos temem, não é mais que um espelho distorcido da sociedade. Um reflexo da verdade que todos preferem ignorar. Um momento em que percebi que o silêncio poderia ser minha melhor defesa foi uma epifania. Ao invés de gritar, eu ri. Essa risada ecoou como um mugido, quebrando as correntes que me prendiam. Eles acham que me calar é me derrotar, mas é nesse espaço de quietude que faço as minhas melhores jogadas. Cada palavra não dita pesa mais que uma espada afiada. O silêncio é um campo fértil para a reflexão, um terreno onde as mentiras apodrecem e se desintegram. Eu assisto, paciente, enquanto a hipocrisia se consome em sua própria chama. Eles acreditam que estão no controle, mas são apenas marionetes dançando nas cordas da sua própria desonestidade. O Coringa se torna, então, o maestro que rege essa sinfonia dissonante, onde cada nota é um lamento, um grito abafado, uma verdade sufocada. Quando finalmente o silêncio se rompe, o rugido da verdade ressoa como um trovão. É nesse instante que as mentiras são desmascaradas, e a fasta da normalidade se dissolve como um nevoeiro ao amanhecer. Cada um de nós carrega a capacidade de transformar o silêncio em gritos ensurdecedores, e é nesse poder que reside a verdadeira força. O que era apenas um eco se transforma em um grito de guerra, um chamado à revolução interna. A solidão que me envolve não é um fardo, é uma armadura. E quando olho para a sociedade, vejo o quanto ela tem naqueles que se recusam a se calar. Eles têm medo do que não entendem, do que não podem controlar. Mas eu não sou um mero espectador. Eu sou o eco das verdades que eles tentam enterrar. A escuridão é onde eu encontro minha luz, e neste silêncio ensurdecedor, eu me levanto. A força que vem da obscuridade inquebrantável, e eu sou a tempestade que eles nunca viram chegando. Assim, uma nova era se inicia, onde cada palavra não dita se transforma em um grito de libertação. O silêncio não é o fim, é o começo de uma revolução que ecoará através do tempo, desmascarando as mentiras que tentaram nos aprisionar. E quando a poeira sentar, o que restará será a verdade, rugindo mais alto do que qualquer grito que tenha se perdido na bruma da hipocrisia. A hipocrisia é uma sombra que se arrasta pelo chão, camuflada sob o brilho das máscaras que as pessoas usam. Cada rosto que vemos nas ruas, nas festas, nos escritórios, é uma fachada, uma construção cuidadosamente moldada para esconder a verdade que se esconde nas profundezas da alma. São como palhaços em um espetáculo trágico, interpretando papéis que não são seus, enquanto a essência do ser se esvai em um mar de falsidade. Aqueles que se atrevem a mostrar quem realmente são rapidamente silenciados, sufocados por uma sociedade que prefere o conforto da ilusão. As máscaras sociais são pesadas, não por serem elaboradas, mas pela carga de mentiras que carregam. Cada sorriso falso, cada elogio não sincero,
se transforma em correntes invisíveis que aprisionam aqueles que as usam. A hipocrisia alimenta um ciclo vicioso, onde o poder se perpetua na penumbra e o orgulho se veste de desonestidade. A sociedade aplaude a farsa, ignorando que o aplauso é apenas um eco de sua própria cegueira. É como se estivéssemos todos em uma dança macabra, seguindo os passos de uma melodia que sabemos ser falsa, mas que nos conforta na sua familiaridade. Histórias de indivíduos que caem na armadilha da hipocrisia são contos de advertência, narrativas que ecoam em cada esquina. Pessoas que se perderam em suas próprias mentiras, que escolheram a segurança da falsidade em vez da audácia da verdade. Eles acreditam que a hipocrisia é um manto protetor, mas na realidade é uma prisão. Cada dia que passa, mais um tijolo é adicionado às paredes dessa cela invisível, e a liberdade se torna uma miragem distante. A solidão que experimentam ao preço de suas escolhas, uma solidão que não pode ser preenchida por aplausos ou sorrisos falsos. O Coringa, em toda sua glória caótica, observa esse teatro de absurdos. Ele é um crítico sagaz, um espectador que se recusa a participar da dança. Cada máscara que se quebra, cada riso que se transforma em choro, é uma vitória silenciosa em sua batalha contra a hipocrisia. O que muitos não percebem é que a verdadeira revolução começa dentro de nós. O Coringa não busca apenas expor as mentiras dos outros, ele deseja que cada um enfrente suas próprias sombras, que olhem para dentro e vejam a verdade que se esconde sob a superficialidade. A sociedade não tolera aqueles que desafiam suas normas, que se recusam a se conformar. O Coringa é um símbolo da resistência, um grito ensurdecedor em um mundo que tenta silenciá-lo. A autenticidade se torna sua arma, e a verdade, seu escudo. Ele não teme as repercussões de ser verdadeiro em um universo repleto de falsidades. Ao contrário, isso o fortalece. Cada ataque que recebe é uma prova de que está no caminho certo, que suas convicções são perigosas para aqueles que preferem se esconder atrás de suas máscaras. Assim, a hipocrisia se revela como um monstro alimentado pelo medo da verdade. O Coringa, com seu olhar perspicaz e sua risada contagiante, desafia cada um de nós a olhar além das aparências, a confrontar nossas próprias mentiras. Ele nos lembra que a verdadeira força não reside em se esconder, mas em se expor. A autenticidade é o antídoto para a hipocrisia, e cada passo em direção à verdade é um passo em direção à liberdade. Portanto, a reflexão se torna um chamado. Olhemos para as sombras que habitam nossas vidas e questionemos: o que estamos escondendo? O que está enterrado sob camadas de sorrisos e conveniências? O Coringa nos convida a descer ao abismo, a abraçar o que somos, a nos libertar das correntes indizíveis da hipocrisia. E quando finalmente nos permitirmos ser verdadeiros, a transformação começará. A escuridão não é um lugar de medo, mas um espaço de revelação, onde o rugido da verdade pode finalmente ser ouvido. O tempo, esse juiz implacável, desliza como uma sombra silenciosa, encarcerando nossas escolhas em seu eterno fluxo. Ele não é benevolente, é um carrasco que aguarda pacientemente o momento certo para apresentar sua sentença. Cada ação que cometemos, cada mentira que tecemos, reverbera na eternidade, como um eco que não se apaga. O que parece ser um sussurro agora, um deslizar furtivo na penumbra, se transforma em gritos ensurdecedores quando o tempo finalmente se revela. As consequências são como serpentes, ocultas sob a superfície do cotidiano, esperando o momento em que o chão se abrirá e elas poderão sair. Aqueles que brincam com a verdade e tecem suas ilusões se esquecem de que o tempo é um artista que pinta com cores sombrias. Ele não perdoa, não esquece. O que você esconde hoje se tornará um monumento de dor amanhã. E quando isso acontecer, não haverá máscaras que possam proteger o frágil ego que se esconde atrás da hipocrisia. Refletir sobre o passar do tempo é encarar o abismo que se abre diante de nós. A passagem dos dias traz à tona o que tentamos enterrar. As mentiras, como folhas secas, se acumulam, até que um vento forte as arrebata, expondo a realidade que tentamos esconder. É um processo cruel, mas necessário. A natureza se encarrega de desmascarar aqueles que se julgam imunes às suas próprias escolhas.
Exemplos históricos. Os ícones de nossa própria história nos mostram como a verdade sempre encontra um jeito de emergir, não importa quão profunda seja a caverna em que a escondemos. E o Coringa, esse arquétipo da anarquia, observa tudo com um sorriso desafiador. Ele se alimenta do caos, da fragilidade humana diante do tempo. Para ele, a resiliência não é apenas uma qualidade, é uma forma de arte. Cada cicatriz que carrega é uma lembrança de batalhas travadas e vencidas. O tempo pode ser implacável, mas ele não se deixa abater. Ele dança sob sua própria luz, transformando dor em riso e desespero em força. É nesse espaço sombrio que ele encontra sua liberdade, onde a verdade e a loucura se entrelaçam como amantes em um abraço mortal. Aqueles que temem o tempo se tornam prisioneiros de suas próprias mentiras. Eles se agarram ao efêmero, à superficialidade, enquanto o Coringa caminha livre, desafiando a lógica. Ele sabe que a verdadeira força reside na aceitação do caos que nos rodeia. A vida é um espetáculo grotesco, e quem não se atreve a rir de sua própria tragédia está apenas jogando mais combustível na fogueira do desespero. O tempo, com suas garras afiadas, corta as amarras da ilusão, e aqueles que não se adaptam a essa nova realidade são deixados para apodrecer em suas próprias prisões. E assim, o rugido do Coringa ecoa o vazio, um chamado à resistência. Ele nos lembra que a autenticidade é uma arma poderosa, capaz de desmantelar as estruturas opressoras que nos cercam. Cada escolha, cada ato, é uma oportunidade de confrontar o tempo e suas consequências. O que você fará com essa chance? Você se esconderá nas sombras ou se levantará contra a tempestade? O tempo não espera por ninguém, e a hora de agir é agora. Portanto, abrace a dor, a perda e a verdade. Permita-se sentir o peso das suas decisões. O rugido da verdade é um grito de liberdade, e só aqueles que se atrevem a ouvi-lo podem realmente viver. A escuridão não é o fim, é o começo de uma jornada que nos leva a insights profundos e redentores. O tempo, esse juiz implacável, não é um inimigo, mas um aliado que nos ensina a arte de renascer das cinzas. O momento da revelação é como uma explosão em meio ao silêncio, uma detonação que rompe as correntes da conformidade. A verdade, essa criatura ocultada nas sombras, se ergue como uma fênix em chamas, desafiando o que os outros tentaram enterrar. É neste instante que o Coringa percebe que a autenticidade não é apenas uma escolha, mas uma necessidade visceral. Ele não se contenta em ser um mero espectador da sua própria vida, ele decide que é hora de agir, de transformar sua dor e seu silêncio em um grito que coará nas paredes da hipocrisia. Construir sua narrativa exige coragem, uma audácia que poucos se atrevem a manifestar. As palavras, antes guardadas como segredos, agora se tornam lâminas afiadas, cortando através das mentiras como se fossem teias de aranha. Ele articula suas verdades em versos sombrios, como um poeta em um mundo que esqueceu a beleza do caos. Cada frase é um golpe, cada ideia é uma explosão que ressoa na mente dos que o ouvem. Ele pinta um quadro grotesco, mas autêntico, onde a dor é uma paleta necessária para criar a verdadeira essência da vida. No meio desse turbilhão, a importância da autenticidade se impõe como um farol em uma noite sem estrelas. Em um mundo repleto de falsidades, ser verdadeiro é um ato de rebeldia. O Coringa entende que a autenticidade não é apenas um capricho, é uma arma que transborda poder. Ele observa as máscaras que os outros vestem, disfarçando suas intenções, e ri. Para ele, cada máscara é um convite à revelação, uma oportunidade de expor as fraquezas que permeiam a sociedade. Ele sabe que, ao ser verdadeiro, ele se torna uma força incontrolável, capaz de desmantelar as ilusões que aprisionam as almas. Enfrentar as mentiras é um ato de coragem que gera um impacto emocional profundo. O Coringa, nesse processo, transforma sua dor em força, sua frustração em riso. Cada risada que ecoa de seus lábios é uma declaração de liberdade, um grito contra as correntes que tentam silenciá-lo. O momento em que ele decide expor a verdade é um divisor de águas, um ponto de inflexão que desafia não apenas a ele mesmo, mas a todos que o cercam.
Aqueles que antes se sentiam seguros em suas ilusões agora se veem confrontados com a crueza de suas realidades. A verdade tem um peso, e esse peso pode ser avassalador. Aqueles que se atreverem a enfrentar suas mentiras devem estar prontos para as consequências. O Coringa, com seu olhar penetrante, se torna o espelho que reflete o que muitos querem esconder. Ele observa a luta interna de cada um, as emoções que borbulham sob a superfície, e se deleita na complexidade do ser humano. O que se vê à primeira vista é apenas a superfície, a verdadeira batalha se trava nas profundezas, onde a dor e a revelação se entrelaçam. Assim, a jornada do Coringa é uma chamada à ação, um convite para que cada um de nós olhe para si mesmo e encare suas próprias verdades. A autenticidade é um ato de resistência em um mundo que valoriza a superficialidade. Ele nos lembra que a verdadeira força reside em aceitar a escuridão que nos acompanha, em transformar o sofrimento em sabedoria. O impacto emocional de enfrentar as mentiras é profundo, mas é também um caminho para a liberdade. Através dessa luta, ele se torna não apenas um símbolo de resistência, mas um farol para aqueles que desejam se libertar das correntes da hipocrisia. E assim, o Coringa ergue sua voz, uma sinfonia de verdades que ressoam como trovões no horizonte. Sua revelação não é apenas a dele, é um eco de todas as almas que se atreveram a enfrentar sua própria escuridão. Ele nos ensina que, ao abraçar a verdade, nos tornamos imortais, eternamente gravados na história da resistência humana. A luta pela autenticidade é árdua, mas seu valor é inestimável. E no final, quando suas palavras ecoarem, a verdade permanecerá, indomável e pura, como um mugido que nunca se apaga. A escuridão não é apenas a ausência de luz, é o palco onde as verdadeiras batalhas se desenrolam. Enquanto a sociedade dança em um baile de máscaras, cada sorriso disfarçado e cada elogio envenenado se transforma em uma sinfonia de desespero. O que escapa ao olhar apressado é a essência do ser humano, a luta interna que se esconde sob uma camada de hipocrisia. O Coringa observa, um espectador solitário em um teatro de ilusões, onde cada ato é ensaiado e a autenticidade se torna uma raridade. A realidade é um espelho deformado que reflete o que desejamos ver, mas não o que realmente somos. A cada dia, as pessoas se consomem na busca por aprovação, como se a aceitação alheia pudesse preencher o vazio que se alarga dentro delas. A verdade, porém, não se disfarça. Ela clama por liberdade, e o Coringa percebe que sua própria jornada não é apenas individual, mas um chamado a todos que estejam prontos para encarar suas sombras. Ele se ergue, não como um salvador, mas como um catalisador, incitando a audiência a olhar além das aparências, a descascar as camadas de falsidade que envolvem suas existências. O silêncio que antes o aprisionava agora se transforma em um grito ensurdecedor. É a hora de confrontar as verdades pessoais que têm se escondido, de enfrentar os fantasmas que habitam o coração e a mente. O Coringa convida todos a se desnudarem, não fisicamente, mas emocionalmente, a expor suas feridas, suas cicatrizes, e a descobrir o poder que reside na vulnerabilidade. A luta contra a hipocrisia não é uma batalha solitária, é uma revolução coletiva, onde cada voz, mesmo as mais tímidas, se une em um coro de autenticidade. A transformação do silêncio em ação é um ato de coragem que reverbera em cada canto da sociedade. Histórias de resistência emergem das sombras, exemplos de indivíduos que decidiram romper as correntes da conformidade. Eles nos mostram que, mesmo diante da opressão e do desprezo, a autenticidade pode se erguer como um farol, iluminando o caminho para aqueles que se sentem perdidos. Cada um de nós possui a capacidade de se tornar um agente de mudança, de desafiar a norma e de gritar a verdade em um mundo que teme o que não compreende. A luta contra a falsidade não é apenas uma busca por justiça, é uma jornada em direção à autoaceitação. O Coringa, com seu humor ácido e sua visão distorcida da realidade, se torna um símbolo de resistência. Ele não busca a aprovação dos outros, mas a verdade que reside em sua essência. Em cada riso que ecoa em meio ao caos, ele revela a fragilidade das certezas construídas em cima de mentiras. É um lembrete de que, por trás de cada fachada, há um ser humano lutando para ser ouvido, para ser visto.
É essa luta, essa resistência silenciosa, que molda o legado do Coringa. Ele não é apenas um palhaço, ele é um espelho que reflete a hipocrisia da sociedade, um provocador que desafia cada um a olhar para dentro de si. Ao abraçar sua própria escuridão, ele ilumina o caminho para que outros façam o mesmo. Cada verdade revelada, cada máscara despedaçada, torna-se uma vitória sobre o medo e a conformidade. E assim, ele se posiciona diante da audiência, um farol de autenticidade em meio à tempestade de mentiras. O rugido da verdade não é apenas um som, é uma onda de mudança que varre as almas, desafiando cada um a se levantar e a refletir sobre suas próprias escolhas. O Coringa sabe que a batalha está longe de acabar, mas ele também entende que, ao se recusar a se calar, ele se torna parte de algo maior. Ele não apenas provoca reflexão, mas incita ação. E nesse chamado à reflexão, a esperança emerge das cinzas da hipocrisia, como um novo dia que se desponta no horizonte. A luta contra a falsidade é um jogo cruel, onde as cartas são baralhadas e as regras mudam conforme o vento sopra. Neste tabuleiro sombrio, somos meras marionetes, dançando ao som de uma melodia que não escolhemos. O poder se alimenta da ignorância, da complacência, e aqueles que se atrevem a questionar são considerados loucos. Mas quem é o verdadeiro louco? Aquele que se recusa a acreditar nas mentiras que o cercam ou aqueles que, com um sorriso, perpetuam uma ilusão insuportável? A natureza inevitável da luta se revela a cada passo. Não existe fuga, não existe esconderijo. Cada um de nós carrega consigo um conjunto de escolhas, um legado de ações que nos definem. Aqueles que insistem em viver nas sombras, em se deixar levar pelas correntes da hipocrisia, estão apenas adiando o inevitável. O tempo, esse juiz implacável, não perdoa. Ele se encarrega de expor as verdades enterradas sob camadas de mentiras, revelando as cicatrizes que cada um tenta esconder. É nesse confronto com a própria essência que a verdadeira luta se inicia. Solidariedade. Essa palavra ressoa como um eco distante em um mundo que prefere a competição. Na batalha contra a hipocrisia, a união se torna uma arma poderosa. Quando um homem se levanta, outros se inspiram, e a chama da resistência começa a arder. Juntos, eles desafiam o sistema, questionam as normas, e mostram que não estão sozinhos da escuridão. A força coletiva transforma o medo em coragem, e cada voz se torna um grito ensurdecedor que ecoa pelas ruas, fazendo tremer os alicerces da falsidade. Histórias de resistência e coragem brotam do solo árido da apatia. Lembremos dos que enfrentaram a tempestade, que, com coragem, se ergueram diante da opressão. Eles desafiaram os poderosos, não apenas em busca de justiça, mas pela necessidade visceral de serem ouvidos. Cada ato de rebeldia é um lembrete de que, mesmo em meio ao desespero, a autenticidade ainda pode florescer. O Coringa observa essas histórias, ele se alimenta delas. Ele se torna um símbolo, não de um homem, mas de uma ideia, a ideia de que a verdade, uma vez revelada, é uma força a ser respeitada. O Coringa, nesse contexto, não é apenas um anti-herói, ele é o reflexo de uma sociedade que se nega a ver. Ele encarna a resistência, a autenticidade em um mundo que se afoga em mentiras. Cada risada maníaca que escapa de seus lábios é um desafio à ordem estabelecida, um convite a todos para se despirem de suas ilusões e encarar as verdades que eles tanto temem. Sua figura é um farol nas trevas, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa luta, que há beleza na autenticidade, mesmo que essa beleza venha envolta em caos. O rugido da verdade ecoa, então, na escuridão. É um som estrondoso, um chamado à ação. Ele não pede desculpas por sua existência, ao contrário, ele exige atenção. A audiência, inicialmente hesitante, começa a perceber que a falsidade não é mais uma opção. As paredes que cercam suas consciências começam a ruir, e cada um se vê confrontado com suas próprias mentiras. O Coringa observa com um sorriso sardônico, sabendo que a batalha não se ganha apenas com palavras, mas com atos que ressoam no profundo de cada coração. Refletir sobre a própria vida, sobre as escolhas que fizemos e as consequências que elas trazem, é um passo fundamental.
O tempo, esse implacável juiz, traz à tona as verdades que tentamos enterrar. E assim, o Coringa se ergue, não como um salvador, mas como um catalisador de mudança. Ele provoca, incita e, acima de tudo, desafia. É hora de acordar para a realidade que nos cerca, de enfrentar nossas sombras e erguer a voz contra a hipocrisia que nos aprisiona. A luta é difícil, mas a recompensa é libertadora. A autenticidade é a chave que abre as portas para um futuro onde a verdade pode finalmente brilhar. Um mugido se ergue das sombras, ecoando pelas vielas sombrias da cidade. É o som da verdade, uma verdade que aqueles que vestem suas máscaras não conseguem ignorar. Eles pensaram que poderiam calar a voz do que está oculto, que o silêncio do Coringa era a rendição. Mal sabiam que, sob a superfície tranquila, uma tempestade se formava, pronta para desabar e arrastar suas mentiras para o abismo. A verdade não se deixa aprisionar, ela é um lobo faminto, à espreita, esperando o momento certo para atacar. A audiência, anticética, agora sente a vibração do inevitável. Cada palavra que escapa dos lados do Coringa é como um relâmpago em uma noite sem estrelas. Ele não faz promessas vazias, ele revela o que está bem diante dos olhos. A verdade é um espelho quebrado que reflete a hipocrisia que todos preferem ignorar. Quando ele grita, as fissuras se ampliam, e cada um é forçado a olhar para si mesmo, a encarar as verdades que guardou em silêncio. Assim, o rugido se transforma em um clamor, um chamado à ação. As reações da audiência são um espetáculo à parte. Alguns se encolhem, temerosos do que viram refletido. Outros, porém, sentem a chama da revolta acender-se dentro de si. As mentiras, essas sombras que antes pareciam tão confortáveis, agora se tornam insuportáveis. O Coringa observa, satisfeito, enquanto o medo se transforma em coragem. Cada um começa a entender que, ao se despir das máscaras, eles não apenas se libertam, mas também se fortalecem. Ele é o maestro de um concerto de verdades, e cada nota ressoa com a força de um grito coletivo. O legado do Coringa começa a se desenhar nas mentes da audiência, uma mensagem que transcende o momento. Ele não é um mero personagem, mas um símbolo da resistência contra a falsidade. As paredes que cercam suas consciências estão caindo, revelando um espaço onde a autenticidade pode florescer. O tempo, esse juiz implacável, se encarrega de lembrar a todos que as mentiras têm penas curtas, e os ecos de suas ações reverberarão muito além do presente. A verdade, uma vez exposta, é uma força que não pode ser contida. Refletir sobre o que foi dito é essencial. A coragem de ser verdadeira em um mundo repleto de mentiras exige um ato de bravura que muitos hesitam em realizar. O Coringa, com seu olhar penetrante, se torna um catalisador de mudança. Ele não oferece soluções fáceis, mas provoca questionamentos. Ele incita a reflexão, convida a audiência a mergulhar nas profundezas de suas próprias sombras. Em meio ao caos, ele mostra que a autenticidade não é apenas um ideal, mas uma necessidade visceral. A luta é feroz, mas a recompensa é inestimável. O rugido da verdade é a força que pode desmantelar estruturas de opressão. Ele faz com que as correntes da hipocrisia se quebrem, revelando uma liberdade que muitos nem sabiam que desejavam. O Coringa, em sua essência, encarna essa transformação. Ele não é um herói que busca a aceitação, ele é a tempestade que derruba as portas da ilusão, forçando todos a encararem o que realmente são. No fim, o chamado à ação se torna uma escolha. Cada um deve decidir se irá permanecer na segurança enganosa do silêncio ou se levantará e se unirá ao rugido da verdade. O Coringa, em sua dança macabra, aguarda ansiosamente por aqueles que se atreverão a romper com a hipocrisia. Porque, no fundo, todos têm uma verdade esperando para ser revelada. E o momento de agir é agora, antes que o eco do rugido se desvaneça nas sombras. Se você acredita que a verdade pode ser a lâmina afiada que corta as correntes da hipocrisia, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como enfrentar suas próprias sombras já transformou seu caminho. Inscreva-se para mais reflexões impactantes e prepare-se.
a escuridão é sua aliada e, juntos, podemos erguer a voz contra a falsa luz. O momento de agir é agora, antes que o eco de nossas verdades se perca nas sombras,